O nome assusta. Lembra um produto muito sofisticado, pouco acessível e caro. Mas o mercado de debêntures vem sendo aos poucos popularizado e é fundamental perder o medo e decifrar do que ele trata para poder aproveitar as oportunidades. Especialmente porque, com os juros baixos no Brasil, é importante você conhecer opções um pouco mais arrojadas na renda fixa para buscar retornos mais expressivos. Por isso, nesse vídeo vai ficar bem claro o que são as debêntures, quais são os tipos disponíveis no mercado, assim como as grandes vantagens e os principais riscos do produto. Também vale prestar atenção à tributação, que em alguns casos é inexistente, os custos envolvidos para ver se cabe no seu bolso e, finalmente, como é que você pode investir. E antes de a gente começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também ficar ligado nas nossas redes sociais. O primeiro passo da nossa conversa de hoje é entender do que se trata o produto. As debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas e negociadas no mercado de capitais. Quando você compra uma debênture, você está, na prática, emprestando dinheiro para uma companhia. Em troca, é claro, de um juro. Você vira um credor. É um processo parecido com o de títulos públicos, no qual a dívida é assumida pelo governo, ou de produtos bancários, como CDBs, em que os bancos que tomam o empréstimo. Dessa forma, quando você investe numa debênture, você concede os recursos por um determinado período e aceita um retorno para possibilitar que uma empresa invista, expanda as operações, construa uma fábrica, crie produtos ou siga outros planos desse gênero. O produto é de renda fixa, ou seja, você sabe exatamente como vai ser remunerado quando compra uma debênture, mesmo que não conheça de imediato o retorno exato. E você também fica por dentro do prazo pelo qual vai precisar deixar o dinheiro aplicado para receber de volta. É nesse ponto que recaem as principais diferenças entre debêntures e ações. Na bolsa, você não consegue saber qual retorno vai ter com o papel e não existe também um prazo determinado para poder vender. A liquidez tende a ser diária. E por que afinal empresas emitem debêntures? Você pode estar se perguntando. Como as condições da emissão são definidas pela própria empresa, as debêntures acabam sendo uma forma mais flexível de captação de recursos e também, importante, mais barata do que um financiamento bancário tradicional. Ao mesmo tempo, as debêntures não envolvem a venda de uma parte do capital para outras pessoas, como acontece quando uma empresa faz uma emissão de ações. Podem emitir debêntures tanto empresas de capital aberto quanto fechado, sem ações listadas em bolsa. As debêntures podem ser classificadas em alguns tipos. Entre os mais conhecidos estão as chamadas debêntures conversíveis, que mesclam características de renda fixa e de renda variável. Isso porque, como o próprio nome sugere, as debêntures conversíveis podem ser trocadas por ações da companhia emissora. É como se, em vez de você receber o dinheiro de volta corrigido por um juro, você fosse pago pela empresa por meio de uma participação acionária. Já as debêntures simples ou não conversíveis funcionam da forma mais convencional. Nesse caso, quem investe vai ser sempre remunerado com juros sobre o valor aplicado, de acordo com as condições da oferta. Esse tipo de debênture não prevê a possibilidade de conversão em ações. Talvez você também já tenha escutado falar das debêntures incentivadas, que têm como principal vantagem a isenção de imposto de renda sobre o rendimento, no caso das pessoas físicas. Também chamadas de debêntures de infraestrutura, elas servem para captar recursos para projetos específicos voltados, claro, ao desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Entre os setores prioritários para a emissão dos papéis estão logística, transporte, saneamento básico e energia. Continuando nos tipos de debêntures, existem ainda as debêntures permutáveis, que podem ser trocadas por ações, mas não da própria emissora das debêntures. E vale ainda se atentar às debêntures perpétuas, que não têm um prazo de vencimento previsto, e às debêntures participativas, em que a remuneração oferecida aos investidores se dá por meio de participação nos lucros da empresa que emitiu os papéis. Depois desse bando de informação, é natural você estar pensando por que deveria investir nas debêntures. Quais são os prós e os contras do produto? Começando pelo lado positivo,
As debêntures são uma alternativa a mais de investimento na renda fixa. Como elas envolvem um risco de crédito adicional da empresa emissora, elas tendem a pagar um maior retorno ao investidor do que outros produtos dessa mesma classe. As debêntures são ainda uma forma de você diversificar a carteira, inclusive com empresas de diferentes portes, setores e com objetivos distintos. Do lado negativo, algumas debêntures podem ter prazos de vencimento muito longos. Eles começam em geral em 2 anos, mas podem chegar a 10 anos ou mais. E nem sempre vai ser possível resgatar o dinheiro aplicado antes dessa data. O chamado mercado secundário, no qual os investidores negociam os ativos diretamente, ainda tem pouca liquidez no caso das debêntures. É um mercado em desenvolvimento e, por isso, se você precisar dos recursos antes do vencimento, pode enfrentar algumas dificuldades, além de uma pressão sobre os preços dos ativos. E tem um ponto importante também que envolve a possibilidade de repactuar as condições oferecidas em algumas debêntures. Em casos como esses, se os juros praticados no mercado, por exemplo, estiverem muito diferentes dos que remuneram as debêntures, pode haver um ajuste por meio de uma repactuação. Se o investidor não aceitar as novas condições, a empresa emissora é obrigada a recomprar os títulos de volta. E existe sempre a chance de quebra da empresa. Por isso que é fundamental olhar em detalhe o perfil das emissoras antes de investir nas debêntures. Conhecer o seu perfil de solidez financeira ajuda a evitar um risco de crédito excessivo, para evitar empresas muito endividadas, com dificuldades de crescimento ou de setores que passam por uma crise. Uma fonte de informação vem das agências de classificação de risco, que atribuem um rating, ou seja, uma nota, ao nível do risco de crédito da companhia. Essa nota indica se a empresa é considerada ou não uma boa pagadora. Até aqui deve ter ficado claro que comprar uma debênture envolve um risco maior do que investir em um título público pelo Tesouro Direto ou em um produto como CDB ou LCI pelo banco. Nas debêntures, o principal risco é o de calote das empresas emissoras. E esse investimento não conta com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, porque não se trata de um produto bancário. Mas existem emissões de debêntures com outros tipos de garantias que são acionadas para assegurar os pagamentos caso haja problemas com as empresas emissoras. A garantia real, por exemplo, envolve o comprometimento de bens ou direitos da empresa que não podem ser negociados sem a aprovação dos debenturistas. A garantia flutuante, por sua vez, assegura ao investidor um privilégio sobre o ativo da empresa emissora, mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo, já que eles não são vinculados à emissão das debêntures. Já na chamada garantia quirografária, não há nenhum privilégio sobre o ativo da empresa em caso de calote. O investidor concorre pelos ativos nas mesmas condições de outros credores em caso de falência. E por fim, existe a garantia subordinada, com preferência de pagamento apenas sobre o crédito dos acionistas em caso de liquidação da companhia. Os custos envolvidos no investimento em debêntures dependem da instituição financeira. Podem ser exigidas taxas de intermediação ou de corretagem, assim como de custódia. Mas em muitos casos não é cobrado nenhum tipo de taxa sobre esse investimento. Com relação à tributação que incide sobre os rendimentos, o imposto de renda segue a tabela regressiva da renda fixa. Dessa forma, quanto mais longo for o investimento, menor vai ser o imposto a pagar. A alíquota começa em 22,5% para aplicações de até 6 meses, chegando a 15% caso o prazo supere os 2 anos. E vale lembrar que se as debêntures forem incentivadas, não tem cobrança de imposto. Se você se interessou pelas debêntures, tem que saber que o investimento tem sido cada vez mais acessível. Você pode negociar o papel por meio da sua corretora, seja no mercado secundário, se forem papéis já em circulação, ou em ofertas públicas de distribuição, se forem papéis novos. Nesse caso, vale conferir as informações sobre a emissão no prospecto de distribuição, que fica disponível no site da CVM. O preço normalmente segue um padrão. As debêntures costumam ser lançadas no mercado por um valor de referência de R$1.000, mas algumas instituições e as empresas emissoras podem estabelecer uma aplicação mínima superior a esse valor ou restringir o produto a investidores qualificados que têm pelo menos R$1 milhão em aplicações financeiras. Bom, espero que você tenha entendido que investir em debêntures não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas se tiver ficado qualquer dúvida, deixe aqui no seu comentário.